Boa tarde, turma. Eu sou a professora de Esterro, sou professora de Geografia, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia, para discutir mais um tema do nosso 9º ano, tá? Hoje a gente traz aqui, novamente, a discussão da Ásia, do continente asiático, tá? Desenvolvimento econômico e as transformações nas paisagens, mas agora com destaque para o Japão e os tigres asiáticos, que são grupos de países, né, que apresentam alguns aspectos econômicos, especialmente, tá, específicos aqui, importantes para serem analisados nos nossos estudos geográficos. Aí eu trouxe uma imagenzinha aqui para vocês, para a gente já iniciar aqui, já com saudade das Olimpíadas, né, que passaram aí, que aconteceram aí no Japão, as Olimpíadas 2020, mas que aconteceram em 2021, por conta aí da pandemia, né, onde o Brasil trouxe bons resultados, tá? E aí hoje, para a gente aprender, a gente traz aqui a proposta da habilidade 32 e da habilidade 35 do nosso currículo, que é compreender os fatores que contribuem para o desenvolvimento dos países europeus e parte dos países asiáticos, reconhecendo em suas paisagens as marcas desse desenvolvimento. E aí a gente coloca aqui, tá, especialmente os asiáticos. Infelizmente eu não coloquei tantas paisagens hoje para a gente observar, né? Mas nós estamos aí com a proposta do nosso livro didático, onde traz algumas dessas imagens. Vocês podem ampliar isso aí, buscando aí, né, de forma mais ativa, aí, conhecer um pouco mais sobre essas paisagens, sobre esses elementos técnicos, né, que mostram muito essa questão do desenvolvimento aí, tá bom? E a 35 é compreender as transformações das paisagens da Europa e da Ásia, novamente, a partir das relações entre natureza, meio ambiente, né, enfatizando a necessidade da conservação dos recursos naturais. A gente sabe que para o desenvolvimento das sociedades, né, um dos aspectos, um dos elementos que a gente tem que ter são os recursos naturais, né? E quando a gente faz essa exploração dos recursos naturais, nós acabamos que modificando essas paisagens, nós acabamos que muitas vezes trazendo impactos que geralmente são negativos, tá? Porque não há um planejamento, não há uma preocupação mais intensa, mais significativa, né, para manter aí um desenvolvimento, né, mais prolongado. A gente coloca muito aí ligado ao desenvolvimento sustentável, essa discussão, tá? A gente vai trazer um pouquinho isso também no decorrer das nossas aulas. E aí a gente traz aí o capítulo 13, né, onde vocês vão buscar ampliar esse conhecimento, que a gente vai fazer uma discussão aqui sobre isso. Bom, inicialmente a gente destaca aqui eu coloquei eu falei para vocês na semana passada que faltava eu discutir 3 slides, né, sobre a China, e eu queria colocar rapidamente para a gente passar para a proposta de hoje, tá? Lembrando que a China é aí esse país, né, de economia robusta, a segunda maior economia do mundo, né, já quase aí ultrapassando os Estados Unidos, que é a primeira economia, mas que infelizmente, né, traz esse desenvolvimento econômico, ou crescimento econômico, como muitos colocam, ele não acontece de forma homogênea no território chinês, né? Ele vai acontecer de forma desigual, né, como a gente já tinha falado nas aulas anteriores. E isso é muito mostrado, né, quando se faz um estudo aí do PIB, né, que é a soma das riquezas, né, durante o ano, em alguns países ou algumas regiões, onde é percebido aqui na parte norte, né, e no leste chinês, um desenvolvimento maior, um PIB maior nesses países, nessa área aí, tá? Em contrapartida, nas áreas, né, mais centralizadas, mais interiores e ao oeste da China, nós temos PIBs, uma riqueza, né, produzida em menor quantidade, mostrando aí essa desigualdade, né, entre essas regiões, tá? E aí eu também trago aqui, em relação à população chinesa, né, a China, apesar de conseguir desenvolver aí as suas tecnologias, a sua indústria, né, trazer uma economia robusta, né, trazendo aí relações internacionais, né, se integrando no comércio exterior, no comércio
internacional como uma grande potência, né, econômica, mas há desafios, né, no caso, ou nos aspectos humanos, sociais, né, que precisam ser olhados aí pelos governos, que a gente também destaca aqui, né? A questão da repressão da população, né, que busca uma maior liberdade de expressão, a democracia, né, um desejo pela democracia, que é um sistema político aí, né, muito combatido pelo governo chinês, que é comunista aí, né, que se mantém aí no poder centralizado, né, e que combate duramente essas manifestações. As perseguições aos que são contra essa política, né, centralizada do governo, tá? Hong Kong e Taiwan, Hong Kong aí território, Taiwan aí também território dominado pela China, que buscam também a sua soberania, né? Principalmente Taiwan busca ser reconhecido aí, tá? Mas infelizmente ainda existe esse embargo aí entre China e esses territórios. E a região autônoma de Xinjiang, que é formada aí por muçulmanos, né? Tem a região autônoma do Tibete, que também é dominada pela China, formada por budistas, onde nós temos conflitos, né, entre esses povos e os chineses, os povos buscando aí sua autonomia, sua autonomia política, né, a sua soberania, vamos colocar assim, e infelizmente a China busca aí, né, manter esse domínio sobre esses territórios. Então são conflitos, né, que desafiam aí a política, né, do governo chinês, tá? E a China, como eu coloquei para vocês, ela se coloca no mercado internacional como uma grande potência, tá? E aí a gente destaca aqui algumas questões chinesas em relação a essa questão, tá? Ela é uma importante liderança no continente tanto asiático, africano e da América Latina. O Brasil, como a gente já colocou anteriormente, o Brasil traz muito essa relação com a China, né? Apoia o desenvolvimento de importantes questões mundiais, tá? Na África, implanta, desenvolve grandes projetos, né, de questões econômicas, claro, visando aí, como é que se diz, receber aí os recursos minerais, né, do continente africano. É membro permanente do Conselho da ONU, investe em diversos setores, tanto interno como externo, no mundo, né? No Brasil, a gente recebe muito esses investimentos chineses, implantação de uma ampla rede de transporte terrestre e marítimo, denominada de Nova Rota da Seda, que vai aí melhorar o fluxo, né, internacional de mercadorias, especialmente. No setor aeroespacial, atualmente, possui 14 satélites em operação, tem o maior radiotelescópio do mundo, ela se destaca muito nessa questão de grandiosidade, né? Tem uma estação espacial própria, tá? E tem o plano aí de levar o homem à Lua e a Marte. No setor energético, ela busca soluções ambientais, como a gente já colocou antes, a China ela tem grandes problemas ambientais por conta da produção de energia nuclear, por conta da produção de energia nas grandes hidrelétricas, né, que provocam impactos negativos aos rios. Então, tem muito essa questão na China para tentar ser resolvida. Estou falando aqui um pouquinho rápido, para não pegar muito tempo da nossa aula seguinte aqui, tá? Então, encerrando essa questão aí da China, para que a gente vá estudando isso aí melhor nas nossas atividades, tá? E aí, voltando já mais para o Japão e para os tigres asiáticos, tá? Eu trouxe aqui um mapa onde traz o Japão em verde, tá? Esse território aqui, um pequeno território do Japão, mas que hoje, né, como é que a gente coloca assim, é uma grande potência na economia, na questão tecnológica, tá? E aí a gente traz aqui os tigres asiáticos, tá? Que são divididos em dois grupos, né? Os tigres mais asiáticos mais antigos, vamos colocar assim, e nós temos os novos tigres asiáticos, né, que é também chamado de segunda geração dos tigres asiáticos. Os primeiros tigres asiáticos são um grupo de quatro
de países com territórios, né? Lembrando aqui, Singapura, Taiwan, cidade-estado, Singapura, Taiwan, né? Que tenta aí sua autonomia, Hong Kong também é território aí da China, e a Coreia do Sul, que é um país atualmente independente, mas também que já teve aí sob domínio chinês. E os novos tigres asiáticos, que nós temos aqui a Indonésia, a Malásia, a Filipina, a Tailândia e o Vietnã, tá? A gente pode, eu trouxe esse mapa, essa representação aqui, esse mapa, ele está no livro de vocês, tá? Observem direitinho essas áreas que nós temos aqui, esse destaque desses retângulos em lilás, em roxo, são os tigres asiáticos mais tradicionais, né, que a gente destacou, e em amarelo escuro aqui nós temos os novos tigres asiáticos ou os tigres da nova geração, tá? Então, observem direitinho aí a localização e observem lá no livro, pega o livro de vocês, acompanha lá com o livro essa discussão, que a maioria das imagens, eu tentei trazer imagens do nosso livro, para que a gente pudesse fazer essa associação melhor, tá? Da exposição com o conteúdo que está lá. Aí nós trazemos aqui, em relação ao Japão, alguns aspectos, né, como a gente já colocou anteriormente. O Japão é uma grande potência, o Japão tem um território, apesar do seu pequeno território, né, mas conseguiu aí um êxito econômico e humano significativo em relação a outros países do mundo, né, e do continente asiático. Do continente asiático, tecnologicamente falando, é a maior potência, tá? Bom, a área territorial aqui japonesa, ela é de 378 mil quilômetros quadrados, tem cerca de 126 milhões de habitantes, ou seja, é um país superpopuloso, tá? Cidade de 2017, e essa alta densidade demográfica, ela é concentrada especialmente nas grandes cidades, tá? Com 94% da população habitando aí a zona urbana. As maiores cidades que nós temos é Tóquio, a capital do Japão, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Kobe, Kyoto e Fukuoka, tá? Grandes centros financeiros e industriais, muitos deles. E aí nós temos o Japão dividido em grandes 4 ilhas, na verdade são várias ilhas, arquipélago aí, mas nós temos 4 grandes, que é Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Vocês podem observar aqui no mapa, ó, Honshu, Kyushu, Shikoku, Honshu e Hokkaido, aqui mais ao norte, tá? Nós temos aqui altos índices socioeconômicos. O que é isso? A população, ela tem uma renda, a renda da população do Japão é significativamente, vamos se dizer assim, está bem dividida entre a sua população, tá? A população tem uma excelente qualidade de vida, que a gente vai ver mais nos próximos slides, aqui a gente está falando só de modo geral, tá? Tem um grande desenvolvimento tecnológico, ou seja, a produção industrial, ela é produzida a partir de tecnologia, de ponta, de pesquisa, tá? Muito investimento na pesquisa, na ciência, tá? Os problemas urbanos, como nada é perfeito, né? A gente diz que mesmo nos países onde há os melhores índices de desenvolvimento econômico, as melhores condições de vida do mundo, mas isso não é homogêneo. Sempre vem um problema ou outro ali, né? De menos intenso, outro mais intenso, mas enfim, não é perfeito, né? Então a gente tem aqui os problemas urbanos voltados, principalmente no Japão, voltado para a moradia e o trabalho, né? A questão da moradia em relação à grande concentração populacional. Infelizmente, falta moradia para essas pessoas, né, que buscam principalmente os centros urbanos, né? É muito caro, né? E há uma escassez mesmo, tá? Em relação ao trabalho, hoje a população japonesa, ela está decaindo, né? Infelizmente, a taxa de natalidade ela é muito baixa, tá? A população está diminuindo, está envelhecendo, né? E aí a mão de obra trabalhadora, né, a pé, em idade ativa ali, ela está diminuindo significativamente e os postos de trabalho, né, estão sentindo essa falta da população economicamente ativa.
Tá? Aí a gente fala especificamente da população, que está muito ligada à questão da economia, né? Como a gente já colocou antes, a população japonesa, ela tem uma queda, ela apresenta uma queda na taxa de natalidade, que é o número de crianças que nascem, tá? Por ano. Aliada aí a uma alta expectativa de vida, ou seja, uma esperança de vida, né, muito alta, de cerca de 85 anos, aí, de modo geral, para a população, esse dado é de 2017. Essas questões associadas levam ao quê? Ao envelhecimento da população, né? E isso provoca o investimento maior do Estado em serviços públicos para atender essa população. E como a gente já olhou lá no slide anterior, os postos de trabalho, eles acabam ficando ociosos, né, por falta de mão de obra trabalhadora aí, tá? Os fatores, né, que levaram para esse quadro foi o alto índice da educação da população, né, se investe muito em educação, respectivamente, a população ela passa mais tempo estudando e essa questão de casamento, de filho, acaba ficando para segundo plano, tá? A maior inserção da mulher no mercado de trabalho, isso também leva a uma baixa taxa de natalidade. Mulheres ocupadas trabalhando, elas vão pensar também menos nessa questão de filho, porque infelizmente requer tempo para cuidado. E a formação de uma sociedade, né, informatizada e altamente competitiva. Se você quer se qualificar, se você quer ampliar aí a sua, ou aprofundar aí o seu nível de conhecimento, geralmente a questão dos filhos, a questão do casamento, isso aí vai ficar para segundo plano, né, que muitas vezes não acontece. E uma consequência dessa queda do crescimento vegetativo ou natural da população japonesa é a carência de, como a gente já colocou, né, no trabalho, a carência de mão de obra, tá, e a atração de imigrantes. Muitos imigrantes acabam, né, migrando para o Japão em busca dessas melhores condições de vida, através, né, de um trabalho bem remunerado, né, e incluindo aí brasileiros, né, que são descendentes de japoneses. A gente tem, desde a década de 80, um programa aí, né, japonês que incentiva, né, a imigração aí desses descendentes para o Japão, né, principalmente aí com o objetivo de suprir a sua necessidade de mão de obra, tá bom? Falando, continuando aí na parte da economia, né, a gente entra aqui na discussão das atividades econômicas que são desenvolvidas no Japão, aqui, que vai modificar, lembrando assim que os japoneses, eles têm as questões a questão muito cultural muito forte, né, o tradicionalismo de valores, né, e isso se mistura muito com o novo, né, com essa proposta tecnológica de inovação técnica, tá, que acaba modificando as paisagens, que acabam aí descaracterizando um pouco, mas há uma tentativa muito forte de manter esses valores, né, sociais japoneses aí, mesmo convivendo com essas paisagens modernas, né, tecnológicas, como a gente coloca aqui, cheia de objetos técnicos, né, informacionais. Bom, e falando especificamente da agricultura japonesa, né, a gente traz a questão dos desafios da agricultura japonesa. Como a gente viu lá no início, o território japonês, ele é significativamente pequeno. Então, essa restrição de território, né, vai influenciar ou vai se apresentar como um desafio, né, para a agricultura que precisa, né, geralmente uma atividade que precisa de amplas áreas para ser desenvolvida, ou pelo menos de uma área, né, que possa ser utilizada a sua demanda ali. Fora isso, além de ter um território pequeno, nós temos o Japão, é uma área ali que está próxima à questão das placas tectônicas, de instabilidade tectônica por conta do choque entre placas tectônicas, tá? Então, o Japão, devido a essas áreas de instabilidade, tem terrenos bastante jovens e que são áreas, né, montanhosas que dificultam aí tanto a ocupação humana, né, que se concentra mais nas áreas costeiras das ilhas, como também o desenvolvimento de atividades, né, econômicas, especificamente a gente falando aqui da agricultura, tá? Então, esse relevo montanhoso também
essas áreas de instabilidade, elas também provocam erupções vulcânicas, né, vulcões ativos, que isso vai desafiar aí, essas ocupações humanas, né, essa relação do homem com a natureza, tá? Então, que dificultam aí, nesse caso aí, né, o desenvolvimento da atividade agrícola, que acaba prejudicando o abastecimento de alimentos da população japonesa. Eles acabam tendo que fazer aí, exportar, né, importar alimentos aí para abastecer a sua demanda populacional de alimentos. Em relação à questão dos investimentos, ao mesmo tempo, né, que isso é um ponto negativo, um desafio, né, que vem sendo atendido pelo Japão, investindo em tecnologia. O Japão hoje ele consegue produzir, não todo o alimento, né, mas ele consegue ter uma boa produção, né, investindo em recursos tecnológicos, técnicas agrícolas, né, modernas, cada vez mais mecanizadas, e aí que aumenta a sua produtividade, tá? E aí a gente tem uma imagem aqui, né, de um drone, né, sendo utilizado aí na produção, no cultivo de arroz. E nós temos aqui embaixo cultivo de hortaliças, né, em estufas, né, provavelmente aplicando aí conhecimento e tecnologia, né, e respectivamente uma maior produção ou produtividade, tá bom? E essa questão acaba que também tanto melhorando a qualidade do produto, né, como na produção. E os principais produtos aí da agricultura japonesa é o arroz, o trigo e o chá verde. Mas, claro que não são apenas esses. Em relação à indústria japonesa, né, como a gente já colocou, o Japão, né, apresenta um parque industrial muito diversificado, intenso, e bastante tecnológico de modo geral, apesar de apresentar indústrias, né, mais tradicionais, que são as têxteis, as alimentícias, tá, as mineradoras, tá, mas de modo geral ela apresenta como é que a gente coloca? Uma tecnologia muito alta no seu modo de produção, tá? Isso decorre especialmente, né, esse quadro de tecnologia, de avanços, principalmente devido aí aos investimentos que o governo chinês, né, fez aí ao longo dos anos, tanto na estrutura, tá, na estrutura para atender as indústrias, tá, a estrutura física, como também a parte humana também, investindo também em educação, né, de qualidade. E aí a gente destaca como os principais setores da agricultura, da economia, da atividade econômica, né, relacionada às indústrias siderúrgicas, né, ligada aí à questão do automobilismo, tá, que é referência no mundo, tá bom, gente? E utilizando aí tecnologia, né, na sua produção, robótica, e que melhora a qualidade significativamente. É um grande parceiro aí dos Estados Unidos, fornece, né, um grande fornecedor para os Estados Unidos desses produtos de carros, né, a gente falando aí do setor automobilístico de carros, tá bom? Também se destaca no setor eletrônico, tá? Alta produção de equipamentos de imagens e som, transmissão de dados digitais e microcircuitos. Na indústria naval, o país é um dos maiores construtores de navios do mundo. E, como eu disse para vocês, também tem a questão da produção têxtil, né, que é mais tradicional, mas também que aplica tecnologia e se desenvolve principalmente aí, desenvolve principalmente aí tecidos, materiais, né, ligados aí a novas fibras têxteis, que emprega também artificiais, que precisam, por sua vez, né, de conhecimento, de técnica, de tecnologia aí para ser desenvolvido. E eu trouxe um mapa aqui, tá, do livro de vocês podem observar, não me recordo a página, tá, mas está aí no capítulo 13. Essa área em amarelo e que tem essas estrelinhas que são os pontos aí, tá?
em preto aqui, o pontinho preto são as cidades, mas essa área aí toda nós temos, né, uma forte concentração de indústrias em toda essa área aí que eu estou mostrando aqui no cursorzinho, que está destacada aí pela essa cor em amarelo, seguida aí por essa via, né, de integração aí em rosa, tá bom? Em relação aqui aos desafios desafio e produção energética, a gente destaca aí a questão do tsunami de 2011, mais uma vez lembrando que o Japão é um país que está ali numa zona, né, de contato entre placas tectônicas, daí ele ser uma zona de instabilidade tectônica, devido que essas placas elas podem aí estar, nesse caso do Japão, elas estão aí, né, em modo de aproximação, de convergência, melhor dizendo, tá? E eu trouxe aqui uma imagem, gente, da usina de Fukushima, que foi aí atingida pelaquela tsunami que aconteceu em 2011, que destruiu, né, essa usina, que fez muitas pessoas serem desabrigadas das suas casas, provocou muitas mortes, né, que levou aí a um terremoto, né, essa tsunami. Lembrando que tsunamis são o quê, gente? São ondas gigantescas, tá? Que são causadas por tsunami, por tremores de terra ou terremotos aí abaixo da placa oceânica, né? Que por isso faz com que a água crie essas ondas gigantescas e atinja a costa, né? Então, esse tremor, que foi de 8,9 graus na escala Richter, seguido de um tsunami, que é essa onda gigantesca que atingiu aí o nordeste do Japão, especificamente aí a usina de Fukushima, né, destruindo a usina nuclear. Um tipo de são usinas que têm uma alta produtividade, mas o risco de contaminação, o risco de impacto negativo ao meio ambiente e às pessoas é gigantesco quando acontece esse tipo de acidente, né? Pode ser natural, pode ser também provocado por uma falha técnica, nesse caso aqui foi natural, né? Mas que, enfim, traz todo esse transtorno, essa questão aí, tanto para a população como para o meio ambiente, tá? Ela foi fortemente abalada, mais de 13 mil pessoas, né, geralmente japoneses, morreram em decorrência disso aí, e muitas ficaram desabrigadas até hoje, né? A gente tem questões aí, né, que pessoas ocupando casas provisórias, porque ainda não foi resolvido. Mas a usina hoje ela já está em pleno funcionamento novamente, né, mas é uma questão que o governo briga muito com a população, porque a população, ela de modo geral, ela é muito resistente ao uso desse tipo de usina por conta desses impactos tão negativos que podem ocorrer. Mas o governo tenta, né, trazer essa discussão aí e mostrar à população a importância do desenvolvimento desse tipo de energia para diversificar a matriz, né, energética. Tá bom, gente? Mas os tigres asiáticos aqui, rapidamente mostrando aqui para vocês, como a gente tinha colocado, tigres asiáticos por quê? Porque eles alcançaram um grande desenvolvimento econômico num curto período de tempo, tá? Aí, os primeiros na década de 80 e os segundos tigres asiáticos na década de 90, né? Trazendo aí um modelo de economia, né? Muito apoiado, desenvolvido, investido, de investimento muito forte do Estado, né, na proteção das indústrias nacionais, no caso dos tigres asiáticos mais antigos, tá? Da primeira geração, colocando assim, tá, gente? Bom, nosso tempo acabou. Vocês vão continuar esses estudos sobre os tigres asiáticos aí em casa, né, através da proposta de atividades que vão ser feitas aí, que vão ser propostas pelos professores. Boa tarde.